Hoje eu vou estar falando então sobre potência em condições não senoidais. A gente vai estar vendo ali como que a gente trata matematicamente os casos onde a gente tem a potência ali em condições não senoidais e a gente vai estar vendo o que que gera, né, essas potências ali no sistema elétrico de potência. Então, o principal causador, né, nesse estudo ali que a gente vai estar vendo da potência em condições não senoidais são as cargas não lineares, né? Uma carga não linear é uma carga que não estabelece uma relação linear, né, ou seja, uma reta aqui entre a tensão e a corrente que ela vai receber, né, nos terminais dela. Então, normalmente aqui eu tenho uma tensão aqui que vai ser uma senoide, né, uma tensão com uma harmônica só, e a carga ali ela vai estar consumindo uma corrente ali que vai ser uma corrente não linear, né, ela vai estar causando essa distorção, né, não tem uma relação linear entre tensão e corrente. Então aqui a gente pode citar então dispositivos como que utilizam diodos e tiristores como fontes chaveadas, chuveiro eletrônico, por exemplo, núcleo de transformadores, né, ou outros tipos ali de cargas que saturam, né, circuito magnético saturado, isso gera muito também harmônicas. E aqui está então uma forma de onda aqui distorcida, né, se vocês verem bem, aqui a tensão é senoidal, mas a corrente elétrica aqui ela é uma corrente não senoidal, né? Então, uma corrente elétrica não senoidal, ou um sinal periódico qualquer, não senoidal aqui, ele pode ser escrito ali de acordo com a série de Fourier, né? Então aqui a gente tem um exemplo para 60 Hz, né, para a frequência ali da rede elétrica, né, brasileira, e esse sinal aqui ele pode ser dado ali no domínio do tempo ali pela soma também no domínio do tempo de todos esses sinais aqui, né? Cada frequência aqui múltipla inteira da frequência fundamental. Normalmente no sistema elétrico de potência, as harmônicas que nos interessam elas são essas primeiras aqui, né? Essas harmônicas aqui de ordem elevada aqui, geralmente elas vão ter uma amplitude cada vez menor e elas vão poder ser desprezíveis, né? A não ser em alguma situação específica de onde tem uma harmônica aqui que gera uma ressonância, né? Uma situação de ressonância entre impedâncias reativas e aí ela pode gerar, né, ter uma amplitude aqui um pouco maior, né? Então isso aqui é muito importante para a gente depois deduzir as equações de potência ali em condições não senoidais, a gente saber aqui que uma corrente elétrica ou um sinal qualquer aqui, né, distorcido, ele pode ser dado pela soma ali no domínio de tempo de todas as componentes harmônicas aqui. Os tipos de distorção harmônica, então, são distorção na tensão entre a carga, tá? Distorção na corrente ou distorção na tensão causada pela corrente. Então, quando a gente fala de distorção harmônica, geralmente existe muita confusão ali, né, nesse termo. Que a gente não, às vezes não fala se a distorção é na tensão ou na corrente, né? Então, basicamente existem esses três tipos de distorção. Ela pode ser na tensão entregue à carga, né? Considerando ali que a concessionária pode te entregar uma tensão um pouquinho diferente de uma senoide, mas geralmente a tensão ali ela é muito próxima, né? Já a corrente elétrica, que é causada pelas cargas não lineares, né? É o mais comum ali de acontecer quando a gente fala de distorção harmônica. Então, a distorção na corrente elétrica, né? Causada pela carga não linear. Mas existe esse caso também, distorção na tensão terminal da carga, né, que seria essa tensão aqui causada pelo próprio consumo de corrente distorcida da carga. Então, supondo que eu tenho aqui tá, uma barra aqui, onde eu tenho um alimentador senoidal, que oferece uma tensão senoidal pura, e uma carga aqui que vai estar consumindo uma corrente elétrica, uma corrente não linear, né, uma corrente distorcida. Essa aqui é a impedância do alimentador, né, do fio aqui que liga a tensão senoidal aqui, né, que alimenta até a carga. Então a gente viu ali que uma corrente elétrica não senoidal, né, uma corrente de uma carga não linear, ela tem todas essas componentes aqui de corrente. Então cada uma dessas componentes de corrente ela vai estar passando em cima dessa impedância aqui e gerando uma queda de tensão aqui, né? Ou seja, tu vai ter uma tensão que também vai estar parecido com essa forma de onda da corrente, né, aqui nessa barra aqui, que é a barra de alimentação, tensão terminal da carga, que vai estar somada junto com a senoide principal. Claro que normalmente essa distorção, essa tensão aqui, né, essa queda nessa impedância aqui, geralmente ela é baixa, mas se tiver uma corrente muito alta e uma impedância aqui meio alta, então tu vai ter, né, um sinal aqui que vai distorcer muito essa senoide aqui, né. Se tu tiver uma instalação elétrica onde tu está consumindo ali uma corrente elétrica muito não linear, muito grande, né, tu tem vários equipamentos não lineares ali, tu pode estar medindo a tensão terminal né, com um osciloscópio, algum instrumento gráfico ali de medida gráfica, tu vai ver que a tensão ali na entrada ela não vai ser tão perfeita, né, uma senoide tão boa ali, justamente pela queda de tensão aqui na impedância do alimentador, né. Então a distorção na corrente elétrica, no fundo, ela também vai causar uma distorção na tensão, né. Então é por isso que tem que se tomar cuidado ali com
com essas cargas aqui não lineares, né? Então, falando agora das potências propriamente ditas, né? A gente sabe agora que a definição, tá, de potência aparente, ou S aqui, ela é dada por VRMS vezes IRMS. É uma definição que vale tanto para tensões e correntes senoidais quanto para casos de tensões e correntes não senoidais. Então, mesmo essa forma de onda aqui, que é não senoidal, por exemplo, ela vai ter o valor RMS, o valor eficaz dela. Então, se eu colocar nessa fórmula aqui, eu tenho a potência aparente total que a minha carga está consumindo, tá, em quaisquer condições aqui. Mas se as condições forem senoidais, né, a gente sabe que o valor RMS da forma de onda é o valor de pico dividido por raiz de 2. Agora, se forem condições não senoidais, o valor eficaz de uma forma de onda, a gente tem que recorrer à definição, né? Se a gente pegar a definição de valor eficaz e aplicar a série de Fourier ali do meu sinal dentro dessa definição, né, a gente vai obter exatamente isso daqui, onde tu tem a amplitude aqui, né, o valor eficaz de cada uma das harmônicas, né? Tu tem a harmônica aqui chamada, a ordem é chamada de H, onde H vai desde a primeira harmônica até o valor que tu quiser considerar, né? Quanto mais harmônicas tu considerar, mais próximo ali do valor certo aqui, RMS, tu vai obter. Então, em condições não senoidais, tu vai ter correntes aqui e tensões que vão ser dadas, então, não mais por essa expressão, mas sim por essa daqui, né? E, como eu falei, o que acontece, o que é mais comum no sistema elétrico de potência, é tu ter uma tensão senoidal, né? Que a gente considera como uma tensão ideal, que só tem a primeira harmônica. Logo, essa fórmula aqui, ela vai, se eu tiver só a primeira harmônica, ela vai virar de novo essa daqui, né? E o que acontece numa carga não linear, então, é que a corrente, sim, ela vai ter as suas diversas harmônicas, né? A definição de potência ativa, então, é essa daqui, né? A potência ativa é o valor médio da potência entregue, né, da fonte para a carga. Então, é exatamente isso que essa expressão me diz. Isso aqui me dá o valor médio, né? Em condições senoidais, tá? A gente pega aqui o V1 vezes 1 dividido por 2, onde V1 e 1 são os valores de pico, né? Dividido por 2 vezes o cosseno da defasagem aqui entre tensão e corrente. Esse ângulo aqui também é o ângulo da impedância, né? Se for uma carga puramente resistiva, o ângulo da impedância é 0, né? O cosseno de 0 é 1. E tu tem o valor máximo da potência, né? Toda a potência que tu entrega é potência ativa. Agora, se eu tenho uma carga ali que atrasa, né, a tensão em relação à corrente, tu vai ter um ângulo de abertura aqui, e a potência ativa vai ser menor do que a potência aparente, né, entregue. Então, potência aparente VRMS vezes IRMS, é o S aqui, vezes o cosseno aqui do ângulo entre tensão e corrente. A potência ativa é entregue por harmônicas de tensão e corrente da mesma ordem. Normalmente a distorção de tensão é pouca, enquanto a de corrente é alta. Então é isso que eu falei, né? No sistema elétrico de potência, normalmente tu tem uma tensão aqui que é dada por essa expressão, né? Porque ela tem uma harmônica só, mas a corrente ela tem várias harmônicas. Se eu pegar aqui a única tensão que eu tenho, né, da harmônica, vamos dizer, de 60 Hz, e multiplicar separado por cada uma das harmônicas de corrente aqui, eu vou ver que o valor médio dessa multiplicação, né, ou seja, o valor do P aqui, ele vai ser nulo para todas as harmônicas acima da primeira, né? Então só a primeira harmônica é a que vai transportar a potência útil, né, a potência média para a carga. Agora, se eu tenho uma tensão que tem a primeira harmônica e a segunda harmônica, então a segunda harmônica da tensão vezes a segunda da corrente também estaria entregando uma parcela de potência útil, né? Então, mas como eu falei ali que normalmente o caso só vai ter a primeira harmônica, né, a harmônica de 60 Hz na tensão, é só a harmônica de 60 Hz da corrente que vai estar entregando potência ativa para a carga, né? As outras harmônicas, elas vão estar entregando o que a gente chama de potência de distorção, né? Que seria o análogo da potência reativa, né, para condições não senoidais. Então, a potência reativa, né? Quando a gente fala em potência reativa, a gente está falando fundamentalmente de condições senoidais, né? E ela vai existir quando tiver defasagem entre a tensão e uma corrente ali de mesma ordem, né? Que sejam da mesma frequência. Assim como a potência ativa, né? Ela é entrega por uma tensão e uma corrente de mesma ordem, a potência reativa também. Tem que ter uma tensão e uma corrente de mesma frequência, de mesma ordem ali, e tem que haver defasagem entre elas, né? Porque se elas estiverem em fase, a potência entrega é toda a potência ativa, né? E a potência reativa seria zero. Mas se elas estiverem defasadas, né, elas vão ter vai existir algum tipo de impedância reativa no sistema, tu vai ter potência reativa sendo consumida. Então, isso aqui só faz sentido falar em potência reativa quando eu tenho condições senoidais. Então, o produto entre tensões e correntes harmônicas diferentes, né, dá origem à potência de distorção. Então, tudo que não for
todas as harmônicas aqui, né, que não forem que forem diferentes do U, né, que forem de ordens superiores, eu vou multiplicar pela tensão aqui, que só tem a primeira harmônica, e isso daí vai me gerar essa potência aqui de distorção, né? Então, um produto entre tensões e correntes de ordens, né, de harmônicas diferentes, da origem à potência de distorção. E para obter o valor dessa potência de distorção, primeiramente a gente determina quais que são as potências real, né, a potência real, a potência reativa, que são da primeira harmônica, o valor de S, que é o valor total da potência aparente total entregue, que é V eficaz vezes I eficaz. Aí depois a gente descobre o D, né, através dessa fórmula aqui. Tu tem agora um eixo de 3 dimensões aqui, né? Tu tem o D agora, que vai ser a potência de distorção. E esse S' aqui, ele seria a potência aparente ali para as condições de primeira harmônica, né? Para que ele seria a hipotenusa daquele triângulo lá, né, onde a gente tinha potências em condições sinoidais. Então esse seria o S' aqui. E o S seria a potência aparente total, né? Considerando tudo, né? Considerando a potência de distorção, a potência reativa e a potência ativa entregue para a carga. Vamos ver um exemplo, tá? Então, que ilustra melhor isso que eu falei, né? Ficou meio confuso isso aqui. Então, a gente tem aqui uma carga com potência de 250 kVA relativos à corrente fundamental de 60 Hz e 270 kVA relativos a valores eficazes que representam a soma da corrente fundamental com as harmônicas, ou seja, a potência aparente total, né, do sistema. E a potência ativa consumida é 200 kW. Então, de acordo com esse triângulo aqui, a minha potência ativa é essa. O meu S, né, que é a minha potência aparente total, né, que seria esse vetor aqui, ele é o 270 kVA, porque ele se refere à corrente como um todo, né, a todas as harmônicas da corrente. E essa potência aqui, ela é dada pelo valor eficaz da tensão vezes o valor eficaz da corrente, né, com todas as harmônicas. E aqui, referente só à potência aparente da primeira harmônica, tá, de 60 Hz. Então, eu vou pegar o valor eficaz da minha primeira harmônica, da tensão, né, que eu vou considerar que eu tenho só uma harmônica de tensão e tenho várias de corrente. Então eu vou pegar a primeira harmônica de tensão, né, a primeira e única harmônica de tensão, e a primeira harmônica de corrente. Vou multiplicar o valor RMS dos dois e vou estar obtendo esse valor aqui. Já o valor RMS da corrente toda, né, com todas as harmônicas, seria esse valor aqui, que vai dar origem a essa potência aqui, né. Então essa aqui, obviamente, ela tem que ser maior do que essa, né. Então, desse tetraedro aqui, a gente pode extrair dois triângulos, né, que seriam esse triângulo aqui de baixo, onde tu tem a hipotenusa S', tu tem aqui esse cateto oposto aqui, que seria o Q, né, que seria essa altura aqui do Q, e o cateto adjacente aqui, que seria o P, né. Então eu tenho esse triângulo aqui, né, aqui embaixo. E se eu olhar para esse triângulo aqui em cima, né, esse aqui que eu estou sublinhando aqui, eu vou obter o que? Essa altura aqui do triângulo que é D, né, que é esse cara aqui. Esse cateto aqui, o cateto adjacente, que é o S', está aqui, e a hipotenusa aqui que vai ser o S, que é esse cara aqui. E o ângulo aqui entre o S' e o S eu vou chamar de lambda, né? E o ângulo aqui entre o P e o S' eu estou chamando aqui de θ, né? É esse ângulo aqui. Então, simplesmente fazendo essas expressões para esses triângulos aqui, a gente vai chegar em todas as expressões necessárias aqui para a gente obter os valores das potências que a gente quer, né? Tanto a potência de distorção quanto a reativa, né? A potência aparente. E a potência ativa, ela é dada simplesmente por essa expressão aqui, né? Se a gente olhar para esse triângulo aqui, é o S' vezes o cosseno, entre a tensão e a corrente fundamentais, né? De 60 Hz. Então, aplicando simplesmente as fórmulas que a gente deduziu aqui, né? Eu tenho quem aqui? 250 kVA, 200 kVA de potência ativa, então eu obtenho aqui o valor da potência reativa 150 kVAr. Então isso aqui para a primeira harmônica, né, de tensão e de corrente. A potência de distorção é para todas as harmônicas, né, acima da primeira. Então teria o D igual a essa expressão aqui, né, o S a gente viu 270, o S' 250, então 101,98 kVA de distorção, né, por isso que aqui tem o D no final. E o fator de potência, ele é uma definição, ele vai sempre relacionar o valor da potência ativa com o valor da potência aparente total. Então 200 sobre 270 é 0,74, né? Esse é o fator de potência. Num sistema elétrico de potência, a gente sabe também que o fluxo de potência ativa e potência reativa nem sempre eles estão no mesmo sentido, né? Considerando a mesma linha de transmissão. Um pode estar numa direção e o outro pode estar no outro, né? Que nem mostra essa expressão aqui. Então, para exemplificar isso, tá, vou imaginar que eu tenho desse lado aqui um gerador ou um transformador,
né, o secundário de transformador que está alimentando uma carga, ou então um gerador que está alimentando uma carga, né, um gerador síncrono. Então, a potência ativa, ela segue o fluxo do gerador para a carga, então a seta está para lá, em direção à carga. Como é uma carga RL, ela vai estar consumindo também potência reativa. Então, quando a carga for indutiva, né, reativa e indutiva, significa que o gerador ou o secundário do transformador eles estão fornecendo potência reativa, porque a carga indutiva ela consome potência reativa. Então, esses caras aqui vão estar fornecendo essa potência reativa. Agora, quando eu tenho a mesma situação, né, um gerador ou transformador desse lado e uma carga RC aqui desse lado, o fluxo de potência ativa se mantém no mesmo sentido, né, do gerador ou transformador para a carga, mas o fluxo de potência reativa agora se inverte, né, o capacitor é que vai estar, né, a carga, né, capacitiva é que vai estar enviando potência reativa para o gerador ou para o transformador, né? Então esses caras aqui vão estar consumindo potência reativa ou gerando potência reativa negativa, né, que é um outro termo, mas eu prefiro ficar ali com essa definição, né. Ele está consumindo potência reativa e está entregando potência ativa, né. E esse fluxo reverso, né, contrário de potência reativa, ele vai causar um aumento da tensão terminal da carga. Então, se vocês voltarem nas aulas que eu fiz lá sobre geradores síncronos ou sobre transformadores, né, nas aulas sobre diagramas fasoriais, vocês vão ver que a tensão terminal de uma carga RC ela é maior do que a própria tensão gerada interna no gerador ou a tensão no secundário do transformador, né? Isso por causa desse fluxo de potência aqui que o capacitor joga para dentro da máquina, né, ou do transformador. O fator de potência, então, a definição dele é potência ativa sobre potência aparente, né, que nem a gente já viu no exercício. Então isso aqui é válido para qualquer forma de onda, né, para qualquer condição, aliás, porque então, qualquer forma de onda vai ter, né, a sua potência ativa e vai ter a sua potência reativa. Então isso aqui é uma definição. Já em sistemas senoidais, né, se a gente aplicar ali o valor do P e do valor do S em condições senoidais, a gente vai chegar que o fator de potência é simplesmente o cosseno, né, do ângulo entre a tensão e a corrente. Uma coisa interessante aqui também para falar ali é que quando a gente tem cargas não lineares, né, essas cargas não lineares ali, se elas forem balanceadas, né, elas vão gerar correntes de várias harmônicas, mas se a gente observar aqui a corrente de terceira harmônica, né, que no nosso caso seria a corrente de 180 Hz, e todas as múltiplas ímpares de 3 também da terceira, elas vão estar em fase, né, aqui nos alimentadores. Então significa que se eu tiver um sistema aqui com neutro, essas três correntes aqui de terceira harmônica elas vão estar se somando no neutro, né, porque elas vão estar aqui iguais em módulo, né, porque é uma carga equilibrada, e por ser de 180 Hz ali elas vão estar nesse sistema trifásico aqui elas vão estar em fase, né? Então a corrente de neutro aqui de terceira harmônica ela pode ser bem alta, né? Porque é a soma das três, né? E então em sistemas com cargas não lineares balanceadas, a corrente de terceira harmônica e demais múltiplas ímpares estarão em fase. Essas correntes possuem apenas componentes de sequência zero, né? Porque são componentes ali iguais em módulo e em fase, né? Então a gente pode dizer que que elas possuem apenas componentes de sequência zero. Em sistemas desbalanceados, as correntes de terceira harmônica poderão ter componentes de sequência positiva e negativa, porque aí tu vai ter, embora elas possam estar em fase, né, nesses sistemas ali desbalanceados, elas vão ter amplitudes diferentes, né, então nem toda a corrente aqui vai estar voltando pelo neutro, né, de terceira harmônica. E então nesse caso aqui, né, que é o caso mais comum, tem uma carga balanceada. Se vocês notarem bem aqui, né, esse sinal aqui que seria o sinal de terceira harmônica, o sinal de menor amplitude aqui, ele está em fase, né, nas três fases aqui. Logo ele se soma inteiro aqui no neutro. Já esse sinal aqui, que é a harmônica fundamental de 60 Hz, ela vai manter a defasagem de 120 graus, né, entre cada uma das fases, e não vai ter nenhum retorno dela pelo neutro, né, só de 180 Hz. O tipo de ligação dos transformadores, né, se for triângulo, estrela, ou se for aterrado ou não, ele também influencia no trajeto das correntes de terceira harmônica, né, porque como eu falei, elas são correntes de sequência zero. E como a gente viu lá nos estudos que a gente fez nas aulas passadas sobre curto-circuito no sistema elétrico de potência, né, eu tenho que ter um neutro, né, para dar caminho para as correntes de sequência zero. Então, nesse caso aqui, na ligação YY aterrado, tu vai ter caminho aqui no primário e no secundário para as correntes de terceira harmônica, né, para as correntes de sequência zero. Elas vão estar se somando aqui no neutro, né, então tem caminho para elas fazerem um retorno, né, da fonte aqui de volta pro, né, vamos supor que eu tenho um gerador aqui alimentando esse transformador, então do gerador de volta aqui para o transformador aqui, fazendo o caminho de retorno pelo terra aqui. E isso vai induzir também as correntes ali
de terceira harmônica no secundário, e elas também, né, se o neutro for aterrado, elas vão ter caminho aqui para fazer retorno aqui do secundário do transformador até a carga, né, que estaria para lá. Já se eu tiver essa topologia, onde eu tenho triângulo, aliás, estrela aterrada no primário e triângulo no secundário, essas correntes de terceira harmônica aqui, que eu vou ter aqui desse lado aqui, elas vão se refletir aqui no lado do triângulo aqui, como uma corrente que vai circular em loop, né? Porque elas não estão em fase, elas não são correntes que têm defasagem de 120 graus. Então, se aqui as correntes estão em fase, elas só podem ficar em loop, né? Então, esse aqui a gente até estudou, até já passei isso ali nas aulas sobre curto-circuito, né? No sistema elétrico a gente já viu aqui como que as configurações de transformador elas vão estar lidando com as correntes de sequência zero. Então isso aqui já foi dito melhor, foi explicado melhor lá, né? E essa configuração de transformador aqui, né, estrela aterrado, triângulo, ela é muito utilizada em subestação de distribuição. Então tu chega aqui com os fios ali em alta tensão, né, no nível de subtransmissão, para alimentar a subestação, e o secundário aqui, né, sai no nível de distribuição, né, que é a distribuição primária ali, que a gente tem tipicamente 13.8 kV, por exemplo, né, que são aqueles três condutores lá na parte mais alta do poste, né, que é a distribuição primária. Então, todo desequilíbrio que tiver, né, sendo gerado aqui pelo consumo na cidade, né, no sistema de distribuição, ele vai estar retornando pelo neutro aqui, né, que o neutro é aterrado, né, na subestação, mas o sistema de subtransmissão ele não enxerga, né, as correntes de linha aqui elas não vão enxergar essa corrente de 180 Hz aqui, porque ela fica dentro confinada aqui, girando em loop aqui dentro do triângulo, né. Então isso aqui a gente chama até de filtro de sequência zero, né, e ele é bastante utilizado aqui nessa situação. Bom, então nessa aula era isso, tá? Espero que tenham gostado aí, se puder deixar o joinha ali no vídeo e compartilhar eu agradeço, e é isso aí, valeu!